Boa tarde, professor. Pronto. Boa tarde, gente. Boa tarde. Hoje a live é para o segundo ano, segundo A e segundo C, da Escola Erembe Bribe, professor Wellington Aqua. E nosso assunto de hoje é física, dilatação térmica dos sólidos e dos líquidos, tá certo? Eu já coloquei uma atividade, e essa atividade vocês vão conseguir fazer as duas últimas quatro questões. Já botei no Google Classroom, e as duas últimas a gente vai aprender agora como é que resolve. Tá certo? Hoje é 24 de março de 2021. Tá certo? Professor Wellington Aqua, para Erembibiribe, para os segundos anos da STE. Stephanie Bryan. Muito bem, Stephanie. Bota nome e turma aí, certo? Quem for chegando, coloque nome e turma, para amarrar direitinho. Tá certo? Então vamos ver aqui o assunto. Ó, dilatação térmica dos sólidos, tá certo? O que a gente vai ver agora é que, devido à temperatura, um aumento de temperatura, devido ao aumento de temperatura, os corpos tendem a aumentar, tá certo? A gente vai ver isso agora. Primeiro vamos ver como é que isso ocorre, tá certo? Ó, a expansão das moléculas. Temperatura é a medida do grau de agitação das moléculas. Calor é a troca de energia causada exclusivamente por uma diferença de temperatura. Então, eu tenho um corpo quente, essa energia que passa do corpo quente para o corpo frio, eu chamo de calor. Calor é energia em trânsito, energia em movimento, que passa do corpo quente para o corpo frio. E a temperatura é a medida do grau de agitação das moléculas. Cuidado para não confundir, tá certo? Então, dilatação térmica, que é o nosso assunto de hoje, em física, dilatação térmica é o nome que se dá ao crescimento das dimensões de um corpo ocasionado pelo aumento de sua temperatura. É, Como essa aula a gente não deu ao vivo, tá certo? Então, eu vou pegar os slides, esses slides que eu estou passando aqui, eu vou jogar lá no Google Classroom. Aí vocês pegam e anotam, tá certo? Vou dar o print na tela, mas eu vou colocar esses slides lá no Google Classroom. Aí vocês pegam e anotam no caderno. Quando a gente voltar agora segunda-feira, se voltar segunda-feira, aí eu boto no quadro, tá certo? Mas a princípio não seria necessário, porque todos deveriam estar na live, né? Mas aí tudo bem, entendeu? Mas eu vou pegar esses slides, vou colocar no Google Classroom. Opa, Cauã! Vou botar esses slides no Google Classroom para vocês passarem para o caderno, ok? Então, ó, dilatação térmica em física é o nome que se dá ao crescimento das dimensões de um corpo ocasionado pelo aumento de sua temperatura. Se eu aumento a temperatura do corpo, a tendência é ele crescer as suas dimensões.
Então, a dilatação, ela pode ser linear, superficial ou volumétrica. A dilatação, a gente vai ver as três maneiras, tá certo? A dilatação pode ser linear, eu tenho um fio e ela só vai numa direção, ela cresce só numa direção. Esse fio aqui eu aqueço ele e ele aumenta só numa dimensão, tá certo? Como comprimento. Dilatação superficial, dilatação superficial é em duas dimensões, tá certo? Ó, eu tenho essa dimensão e tenho essa, né? Como se fosse é, largura e altura, tá certo? Essa é superficial. Então, quando eu aqueço, ela cresce nas duas dimensões, tá certo? E tem a dilatação volumétrica, que a gente vai ver também depois. Vai ver um pouquinho hoje e depois a gente vai separar. Vai voltar para linear, fazer alguns exercícios da linear, depois a superficial e depois a volumétrica, tá certo? Então, a volumétrica, se eu aqueço esse objeto, ele tende a crescer nas três dimensões, tá certo? Altura, largura, profundidade. Três dimensões. No momento, a dilatação linear é só em uma dimensão. Eu tenho aqui, ó, L0, tá certo? LO, tá certo? Essa aqui é a dimensão dela que está original, tá certo? Inicial. Então, eu aqueço, aí ela aumentou o comprimento dela. Vem para cá, ó, L. Comprimento inicial, L0, e comprimento final, L. Essa variação aqui, ó, esse crescimento aqui, a gente chama de delta L. Esse delta L, esse delta L nada mais é do que o L completo, certo? E eu tiro esse L0. Eu tiro o L completo e tiro o L0, o que é que sobra? Essa medida que é o delta L. É a variação do crescimento. Eu peguei isso aqui, esquentei, ele estava aqui, ó. Aí começa a esquentar, ele vai, cresce até aqui. Ele cresceu quanto? Delta L. Essa é a variação, tá certo? Então, inicial, aqueci, final, e a variação a gente chama de delta L. A equação da dilatação, tá certo? Eu tenho um tempo, a variação da, desculpa, a temperatura, a variação da temperatura, eu tenho o L0, que é o comprimento inicial, eu tenho aqui o comprimento inicial, e aqui eu tenho o coeficiente de dilatação, ó, alfa. Então, coeficiente de dilatação linear, a gente chama de alfa. Se eu botasse beta aqui, era coeficiente de dilatação superficial, duas dimensões. Se eu colocar gama, três dimensões. Mas vamos começar por aqui, tá certo? Então, eu tenho ó, a inicial, há um aquecimento, tá certo? E ela cresceu e ficou com L. Era L0 e agora é L. E esse delta L é a sua variação de seu crescimento, tá certo? Então, quem é esse delta L? Eu multiplico os três, ó. O comprimento inicial, o coeficiente de dilatação, que é dado no problema, e a variação da temperatura. Pronto. Aqui ela estava a 30 graus. Aqui agora ela está a 40 graus. A variação foi de quanto? De 10 graus. Aí você coloca 10 graus assim. A gente vai fazer exercício hoje ainda, tá certo? Dilatação linear, vocês viram que é numa só dimensão. Tem a dilatação superficial. Dilatação superficial em duas dimensões, tá certo? Por exemplo,
largura e profundidade. Você pode dizer que é largura e altura, mas é sempre em duas dimensões, tá certo? É a dilatação superficial. Dando um exemplo aqui de uma moeda. Uma moeda quente, eu coloco ela aqui, ó. Ela não consegue passar. Mas quando ela esfria, a gente depois pode fazer essa experiência. Ao esfriar, a moeda quando esfria, diminuiu a dilatação, foi feita, então ela cai. É uma comprovação que ela se dilatou, aumentou o seu tamanho, tá certo? Em duas dimensões. Ok? Aqui é a moeda quente e aqui é a moeda fria. A moeda quente, ela topou aqui, ó, nesse arco, não passava. Quando ela esfriou, ela diminuiu o seu tamanho, então ela transpassou aqui, ó. Isso aqui eu estou falando sobre dilatação superficial agora, tá certo? A gente vai falar um pouquinho das três. Dilatação superficial, aí, ó. Dilatação linear, a variação da dilatação linear, a gente chama de delta L. L de linear. Dilatação superficial, que é em duas dimensões, a gente chama de delta S, S de superfície, tá certo? E aqui, ó, o coeficiente de dilatação a gente chama de beta. Lá a gente chama de letra grega alfa, aqui a gente chama da letra grega beta, tá certo? E aqui é o tamanho inicial, tá certo? A superfície inicial e a variação da temperatura. Temperatura final menos temperatura inicial. Então, aqui é antes e aqui depois, tá certo? Delta S significa que ele ficou maior. A variação, ele estava aqui, sofreu um aquecimento e agora, ó, ele se expandiu, ó. Mas se expandiu em duas dimensões, tá certo? Toda a superfície cresceu. Ok? Essa é a dilatação, após o aquecimento, dilatação superficial, em duas dimensões. E, por fim, a dilatação volumétrica. A dilatação volumétrica é quando eu aqueço e eu agora tenho em três dimensões. Ó. Essa dimensão, três dimensões. Ó. Largura, profundidade e altura. Largura, profundidade e altura. Ela cresce nas três dimensões. A gente chama de dilatação volumétrica. Eu tenho um VO, V de volume, né? VO, volume inicial. Tem um aquecimento, eu aqueço e ele cresce. E aqui eu tenho V, que é o volume final. E a equação da dilatação volumétrica. Delta V, a variação do volume. Veja, o primeiro foi L, linear. A segunda foi F, superficial, em duas dimensões. E agora esse que é em três dimensões, e o delta é V, volume, tá certo? Aqui uma letra grega, gama, que é o coeficiente. Aqui o volume inicial. E aqui a variação de temperatura. Coeficiente de dilatação. E aqui a variação de temperatura, tá certo? Mais aqui. Dilatação dos líquidos. Quando a gente for fazer questões de dilatação dos líquidos, que na próxima aula, porque o assunto é muito grande, não dá para fazer tudo hoje. Hoje a gente vai se reter mais vai mostrar os três tipos, mas vai se reter um pouquinho mais na dilatação linear. Na próxima aula a gente vai ver melhor dilatação volumétrica e dilatação superficial. Tá certo? Então, a dilatação dos líquidos
eu tenho a variação do volume do líquido, é a variação do volume aparente, mais a variação do volume do recipiente, tá certo? Eu tenho um V0 e um T0, a temperatura inicial e o volume inicial. Houve um aquecimento e agora eu tenho um novo volume, que eu chamo de volume V. A temperatura também subiu. Eu tenho uma temperatura T, aquela T inicial. E eu tenho aqui um líquido extravasado, tá certo? Extravasado é esse líquido aqui, é que a gente vai fazer os cálculos aqui tem o volume aparente e o volume do recipiente, tá certo? Aqui. Aí eu voltei um pouquinho para a gente ver na prática que danado é isso, tá certo? Isso serve para alguma professora, minha internet está péssima, pode começar a chover. É verdade, aqui também está chovendo muito, tá certo? Mas pegou, bota logo seu nome aí no chat, tá certo? Nome e turma. E eu vou colocar esses slides lá Se as aulas voltarem segunda-feira, aí eu boto também no quadro. Mas aí, qualquer coisa, vocês pegam os slides e colocam no caderno. Tá certo? Aplicação no cotidiano. Junta de dilatação de uma ponte evita que as variações das dimensões, devido às mudanças de temperatura, danifiquem a estrutura do concreto. Então, vocês estão vendo, quando você for nessa ponte aqui de Olinda, você vê que a ponte está cheia de fissuras. Está toda quebrada a ponte. Essas fissuras aqui, tá certo? Que não são fissuras, essa abertura é porque quando há um aquecimento, ele dilata, aí quando dilata, encosta um no outro, mas não danifica a estrutura, não quebra. Um bom exemplo é cerâmica na casa. Uma casa que esquenta muito. Aí, se você colocar a cerâmica sem um rejunte, aquele rejuntezinho, quando a casa esquenta, ela dá os pipocos. Pá, pá, que danada é isso? Foi a cerâmica quebrando, porque uma esquentou, a outra também esquentou, né? A casa muito quente, então ela não tinha para onde se expandir. Ficou topando uma na outra, ela entope, tá, quebra. Pode até cortar o seu. É por isso que existe uma brechinha entre a cerâmica, que é o chamado de rejunte. Tá certo? Também trilhos. Os trilhos de trem. Os trilhos de trem, você coloca. Eles colocam lá o trilho de trem, sempre uma brechinha entre um trilho e outro. Por quê? Porque com o aquecimento, aí eles vão se expandir e não vão prejudicar o seu funcionamento. Os fios, esses fios, eles são feitos sob medida. O engenheiro faz lá, porque no verão, eles tendem a fazer aquele buchinho, né? Fio. Tem um fio aqui, aí no verão, calor, ele fica assim. Aí eles têm que fazer de uma maneira que não fique muito baixo, tá certo? Eles já sabem que existe essa dilatação do fio, tá certo? Essa dilatação. Aí, então, junta de dilatação, ó. Isso aqui é uma prova que é muito importante você saber isso aí, tá certo? No futuro. Então, aqui eu tenho outro exemplo, tá certo? Aqui, ó. L0, o comprimento inicial, 6 centímetros, tá certo? E eu tenho um aquecimento aqui, ó. Isso aqui é fogo, tá certo? Eu estou aquecendo isso aqui e ele cresceu. Delta L. Delta L é o quê? 0,012 centímetros, tá certo? Aqui, ó, o comprimento inicial 200 centímetros. Causei o mesmo aquecimento, o ΔL, foi essa variação de crescimento, cresceu 0,012
24 centímetros. O que é que eu estou mostrando isso? Ó? A variação do comprimento ΔL de uma barra que sofre um aquecimento é diretamente proporcional ao seu comprimento inicial. Quer dizer, se o comprimento inicial for menor, o ΔL é menor. Se o comprimento inicial for maior, o ΔL é maior. Ali é 0,12 e aqui é 0. O crescimento é proporcional. Vamos ver mais teoria aqui, tá? Aí você vai dizer, essa professora é a mesma figura. Veja que agora eu estou vendo a variação, ó. Esse delta. Esse aqui, ó. Isso aqui, esse delta rho. Esse rho não é aquele Thundercat, viu? Thundercat rho! Isso aqui é uma letra grega, que também é delta T, tá? É a variação da temperatura. Porque alguns livros, para não confundir temperatura com tempo, aí ele pega, em vez desse T, temperatura, ele bota essa letra grega aqui, tá certo? Mas isso é a variação da temperatura. Em outros livros já está delta T. A gente às vezes usa delta T, esse rho aí, do Thundercat. Então, Thundercat, Thunder, Thunder, Thundercat. Então, ó, a variação da temperatura aqui, 10 graus. Se eu variei 10 graus, o ΔL variou aqui, ó, 0,012. Né? Se eu variei 20 graus Celsius, a variação da temperatura é 20 graus Celsius, o crescimento também variou 0,024. Então, significa o quê? Se eu dobro a variação de temperatura, eu dobrei também o quê? A variação do comprimento, ΔL. Então, a variação do comprimento ΔL de uma barra só com aquecimento é diretamente proporcional à variação da temperatura. Diretamente proporcional é quando um cresce, o outro também cresce. Quando um diminui, o outro também diminui, tá certo? Vamos ver mais aqui. A equação é o mesmo que a gente viu antes, tá certo? Porque eu peguei já outro slide de outro momento, mas aí é o mesmo, é bom para fixar melhor, né? Então, eu tenho a fórmula ΔL, certo? A variação do comprimento é o L0, o coeficiente, o comprimento inicial, aqui é o coeficiente de dilatação linear, que é dado, é do material, tá certo? E aqui é a variação da temperatura. Olha, aqui já não usou o rho, usou o P. Tá? Então, veja, comprimento inicial, L0. Houve um aquecimento e agora eu tenho uma dilatação aqui, certo? Que é o ΔL, a variação. Eu tenho comprimento inicial, L0, tenho comprimento final, que é o L, e o comprimento final, tirando o comprimento inicial, ó, o que é que sobrou? É o ΔL, tá certo? Deixa eu ver mais aqui. Aqui, ó, o coeficiente de dilatação é ΔL, L0, mais a variação de T. Aí você, professor, não entendi isso aí, não, porque é mais uma fórmula, é a mesma fórmula. ΔL é igual a coeficiente de dilatação, L0, vezes variação da temperatura. Ou, no caso aí, ele botou rho, não foi? Mais a mesma coisa. Aí o que é que ele fez? Ele queria esse aqui. Então, esses daqui estão multiplicando. Está multiplicando, vai para o outro lado, dividir. Foi isso que aconteceu aqui. Tá certo? Mas é a mesma fórmula.
aqui está dando um exemplo, né, de coeficiente de dilatação linear. Aí o ΔL foi, por exemplo, 0,012 centímetros. Eu tenho um L0, que era 100 centímetros, certo? E tem a variação de temperatura de 10 centímetros. É um exemplo, tá? O que é que eu fiz aqui? 0,012 dividido por 100. Então, aumentou a quantidade de zero de cada decimal. A vírgula correu para a esquerda. O valor encontrado é o coeficiente de dilatação linear do ferro e tem o seguinte significado. Ocorre uma dilatação de 0,00012 centímetros para cada centímetro de comprimento da barra e para cada grau de variação de temperatura. Então, a cada grau de variação de temperatura, tá certo? Aumentou 1 grau. E aumentou 1 centímetro. Se aumentou 1 grau e aumentou 1 centímetro, aí eu descubro o coeficiente de dilatação, que no caso do ferro é esse aqui, ó. Mas no caso de outro material já tem outro valor, tá certo? Aí aqui eu dei como exemplo alguns coeficientes de dilatação, tá certo? Linear. Aqui embaixo estão com menor dilatação e os de cima estão com a maior dilatação. Então, porcelana, vidro pirex, tem uma baixa dilatação, coeficiente de dilatação. Granito, vidro comum, concreto, ouro, prata, alumínio, zinco, chumbo. Então, ó, o chumbo mesmo tem um coeficiente de dilatação bem maior que o vidro, maior que o zinco, maior que o alumínio, maior que a prata, e assim por diante. Tá certo? Significa que ele se dilata com a maior facilidade. Então, dilatação superficial, de novo, né? Só para fixar melhor. Aqui já é um outro. A expansão ocorre nas suas duas dimensões lineares, ou seja, a área total do corpo, tá certo? Da superfície. Então, aqui, ó, eu tenho o coeficiente de dilatação superficial, eu chamo de beta. E beta, isso aqui é importante, viu? Beta é 2 vezes alfa. Beta é 2 vezes alfa. Por quê, doutor? Porque ele está em duas dimensões. Alfa é o coeficiente de dilatação linear, que só é numa dimensão. Beta é o coeficiente de dilatação superficial, que ele é em duas dimensões. Então, é só pegar o alfa, que é o coeficiente de dilatação linear, e multiplicar por 2, tá certo? Aí eu encontro o beta, para jogar lá na fórmula. Equação de dilatação superficial. Então, a variação da superfície, esse beta às vezes está aqui, às vezes está no meio, tá certo? Mas a ordem dos fatores não altera o produto, que é o resultado. Numa multiplicação, 2 vezes 3 é a mesma coisa que 3 vezes 2. Então, em alguns livros, você pode ver o coeficiente de dilatação no meio, em outros livros, você pode ver o coeficiente de dilatação aqui. Mas pode estar em qualquer onda, porque quando multiplica, vai dar o mesmo resultado, tá certo? E lembrando que esse grau de dilatação superficial, beta, é o dobro do grau de dilatação alfa, que é o linear. Então, aqui, ó, veja que essa chapinha, né? Imagina ela assim, ó, chapinha, ó, 2 dimensões só. Aí eu aqueci ela, um delta T. Professor, professor, licença. Sou eu, Maria Luísa, do segundo C2. A bateria do meu telefone está acabando, aí eu vou ter que sair, tá? Tranquilo. Bote isso no chat, tá certo? Ok. Vai ficar amarradinho.
Então, ó, aí, ó, ele aqui está menor, né? Nas duas dimensões, e ele aqui está maior. Depois de um aquecimento, tá certo? Que é o ΔT. E no caso ali está delta teta, né? Rogers. Então, aqui, ó, eu peguei o quê? A superfície inicial, a variação de temperatura inicial menos temperatura final menos temperatura inicial, e o coeficiente de dilatação superficial. Ok? A fórmula. Dilatação volumétrica, tá mais bem explicado, né, agora. A grande maioria dos corpos sólidos possui três dimensões: altura, comprimento e espessura. Quando aquecido, o sólido sofre expansão em cada uma delas. Sofre uma expansão na sua altura, sofre uma expansão no seu comprimento e sofre uma expansão na sua espessura, resultando em um aumento no volume, porque ele aumentou nas três dimensões. Então, ó, gama é 3 vezes o alfa. O coeficiente de dilatação volumétrica gama é o triplo do coeficiente de dilatação linear. Então, se alguém na questão da coeficiente de dilatação linear e você precisa do coeficiente de dilatação volumétrica para colocar na fórmula, você pega o coeficiente de dilatação linear e multiplica por 3. Multiplicando o linear por 3, eu tenho o coeficiente de dilatação volumétrica. Certo? Tenho o volume inicial, tenho o aquecimento, e aqui eu tenho o volume final, que é dado por V. Aí aqui eu tenho a equação da dilatação volumétrica. Lembra do primeiro, ΔL, dilatação linear, ΔS, dilatação superficial, em 2 dimensões. E agora ΔV, dilatação em 3 dimensões, dilatação volumétrica. É o quê? O gama, é uma letra grega, gama, que é 3 vezes do alfa, que é o coeficiente de dilatação volumétrica. É 3 vezes o coeficiente de dilatação linear, que é o alfa. O VI, que é o inicial, o volume inicial, ou V0, depende do livro. O volume inicial e a variação de temperatura. Se eu quiser a variação do volume, eu multiplico o coeficiente de dilatação volumétrica, o volume inicial e a variação de temperatura. Estava em 10 graus, eu aqueci para 30 graus. Então, é 30 menos 10. E você bota 20. Né? Ok? Dilatação dos líquidos, tá certo? Variação do líquido, a variação aparente, mais a variação do recipiente. Porque eu coloco o líquido dentro. O líquido, o volume dele, depende do recipiente. Então, eu tenho que colocar o líquido dentro do recipiente para tocar fogo nele. Mas aqui vai acontecer o seguinte: vai haver um aquecimento do líquido e vai haver um aquecimento do recipiente. Aí, quando a gente for fazer questões disso aí, eu vou explicar melhor a parte. Tá? E agora a gente vai tentar fazer um tempo aqui questões de linear. Na próxima aula a gente faz superficial e volumétrico, tá certo? No caso, a linear, eu já coloquei até 2 questões agora para vocês fazerem. No Google Classroom. Dilatação anômala da água. Deixa eu ver se tem tempo. 40. Dilatação anômala da água. A água, como sempre, né? A nossa água, ela tem uma dilatação diferenciada, tá certo?
o volume dela, eu aumento a temperatura, o volume dela cresce, mas só depois de 4 graus. Até 4 graus, o volume dela diminui e depois aumenta para 4 graus. É só a água que tem essa capacidade de fazer isso. Aí os cientistas foram pesquisar por que as geleiras, tudo depende disso. A vida no nosso planeta depende desse aquecimento anômalo da água. Que danado é anômalo? É Deus que sabe fazer as coisas. Depois a gente vai. Quando a gente chegar nessa parte aí devagarinho, na próxima aula, eu vou explicar melhor isso aí. Vamos fazer, deixa eu ver, questões aqui, ó. Duas questões que eu passei já para vocês, tá certo? Então, ó, um fio metálico tem 100 metros de comprimento e coeficiente de dilatação igual a 17, coeficiente de dilatação o quê? Linear, né? Um fio, a gente chama de quê? Alfa, né? Coeficiente de dilatação é 17 vezes 10 a menos 6 graus Celsius invertido, tá certo? Aí, ó, a variação de comprimento desse fio, quando a temperatura varia 10 graus Celsius, veja, ele já deu a variação de temperatura, tá certo? Ele já disse que a variação de temperatura, o ΔT, é 10 graus Celsius. Ok? Ele pede o quê? A variação de comprimento. Então, ele quer o ΔL. Ok? Então, vamos colocar na fórmula, né? Ó, ΔL. Deixa eu ver se tem um piloto melhor. ΔL. Olha esse mesmo. Vou botar no bico aqui, ó. 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 ΔL é igual. Veja que eu posso botar antes ou posso botar depois, né? Vou botar aqui, né? L0, a variação alfa, ΔT. Essa é a fórmula, tá certo? A variação do comprimento L, tem aqui, ó. Eu tenho aqui um L0, eu tenho aqui um comprimento L. E essa medida aqui entre um e outro, eu chamo de ΔL, tá certo? Inicial, final, aqueceu, esse é o final e essa é a variação dessa L. Aí agora é só colocar na fórmula. Quem é o ΔL? ΔL é igual a L0, é quanto L0? 100, né? 100 vezes o coeficiente, 17, vezes 10 a menos 6 graus Celsius invertido. Esse invertido é porque ele está no denominador, tá certo? Aí a gente coloca lá para ficar tudo numa linha só. O que mais? Vamos tirar ele aqui porque eu só quero os cálculos, né? Multiplicado pela variação de temperatura. Que é quanto? 10. Rapaz, é melhor um piloto preto, tá horrível. Mas dá para enxergar um pouquinho. Mas depois eu vou botar outra forma. Então, ó, eu faço essa multiplicação aqui, ó. 10. 100 vezes 10 dá 1000, né? ΔL é igual a 1000. 1000 é quanto? 10 a terceira, né? Vezes 17, vezes 10 a menos 3. Quando eu faço aqui, ó, eu vou isolar ele, tá certo? ΔL é igual a 17 multiplicado por 10 a terceira multiplicado por 10 a menos 3.
Professor, você multiplica aí, vem. A ordem dos fatores, isso é a multiplicação, né? Esse multiplica esse. A ordem dos fatores não altera o produto. É porque aqui eu vou fazer o quê? Multiplicação de bases iguais. Multiplicação de bases iguais, a gente descobriu que é como? Repete a base e soma os expoentes. Só que aqui os expoentes, ó, um é positivo, o outro é negativo. Sinais diferentes, subtrai os valores e coloca no resultado o sinal número maior. Então vamos ver aqui, ó. Presta atenção. Eu já, para ganhar tempo, eu já. Pronto. Então, ó, 17 vezes 10 dá menos 6, vezes o 100, vezes o 10. Tá certo? 10 é o quê? A variação da temperatura. L0 é o quê? O comprimento inicial. E o alfa é o quê? O coeficiente de dilatação que foi dado. Quando eu faço aqui as devidas. Quando eu fiz aquela multiplicação, 10 a menos 3 vezes 10 a mais 3, subtrai os expoentes e coloca no número maior. Ficou assim. 17. Eita, tá horrível. Mas aí, quando você faz aquela bases iguais, repete a base e soma os expoentes. Mas os expoentes eram diferentes. Era menos 6 mais 3. Aí ficou menos 3. 17 vezes 10 a menos 3 metros. Mas ele quer a resposta em milímetros. Então, aqui, ó, está menos 3. Então, eu vou correr aqui, ó, casa para a esquerda. Quantas casas? 1, 2, 3. Então, aqui, ó, está em metros. E agora vai ficar o quê? Milímetros. 17 milímetros, que é a milésima parte do metro, tá certo? Então, nossa resposta, já vou dar a vocês, para quem está aqui na live já sabe a resposta, né? Cadê? Letra A, viu? Da lista que eu passei para vocês. Para quem está assistindo, a resposta, letra A, 17 milímetros. Vou colocar os slides lá. Vamos para a segunda questão da live, tá certo? Aqui, ó. Uma régua de alumínio com coeficiente de dilatação alfa igual a 25 vezes 10 a menos 6. Uma régua de alumínio com coeficiente de dilatação alfa, 25 vezes 10 a menos 3. Esse aqui não era Celsius, tá certo? É Celsius. Ele errou aqui, tá? É o Celsius. Celsius invertida. Tem um comprimento de 200 centímetros a 20 graus Celsius. Qual é o valor em centímetros do seu comprimento a 60 graus Celsius? Veja, ele estava a 20 graus e foi para 60 graus. Então, temperatura inicial, 20 graus. Temperatura final, 60 graus. A variação de temperatura é o quê? 60 menos 20. Tá certo? A temperatura, a variação da temperatura, não dá para enxergar que esse não está querendo me enxergar. Delta T é o quê? É o T final menos o T inicial. Tá certo? Quem é o T final? 60. Quem é o T inicial? 20. 60 menos 20, 40. Então, delta T, que é a variação, é igual a 40. Já achei o delta T, para colocar na fórmula, né? E qual é a fórmula? A fórmula, vamos logo direto para lá, porque está faltando 5 minutos aqui, tá? 50. Ó, o que eu fiz aqui, ó? A variação delta T, T final menos T inicial. A variação de T é 60 menos 20. A variação de T é 60 menos 20, 40. Aí a gente joga na fórmula, né?
ΔL, a variação do comprimento, é o comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação linear alfa vezes a variação de temperatura. Quem é o L0? Ele já disse 200. Ó. Comprimento inicial. Quem é o coeficiente? Ele já deu, ó, 25. 25 vezes 10 a menos 6. E quem é a variação de temperatura? A gente achou 40. Ok? Só fiz substituir na fórmula. Quando você fizer esses cálculos, vai achar 2 vezes 10 elevado a menos 1. Mas, nossa, professor, vai ter que fazer isso aí? Tá, tem 3 minutos ainda. Né? Ó, se eu fizer esse vezes esse, só mantendo esse aqui em cima. Ó. Do 2 vezes 25 dá 50. Vezes 4 dá 200. Então, dá 200. Quantos zeros? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Certo? Multiplicado por 10 a menos 6. Mas isso aqui, quantos zeros tem? 1, 2, 3, 4, 5. Isso aqui é a mesma coisa que 2 vezes 10 elevado a quinta. Vezes 10 elevado a menos 6. Então, isso aqui vai dar o quê? Multiplicação de bases iguais, repete a base e soma os expoentes, mas os expoentes são de sinais diferentes. Então, sinais diferentes, subtrai os valores, tira de um do outro e coloca no final o sinal do número maior, que é menos. Então, dá menos 1. Tá? Mais 2 elevado a 10 a menos 1 é a mesma coisa que 0,2. Corre a vírgula para o lado esquerdo. Então, eu achei a variação. Ó. Eu tenho aqui, ó, o L0, tinha aqui o L, e essa variação aqui, que eu queria, 0,2. Certo? Essa variação aqui da tarefa. Mas ele quer saber qual é o valor final. Então, eu pego o quê? 200 e acrescento 0,2. Então, 200 L, o final, é o inicial, mais a variação, que no caso a gente achou 0,2. 200 mais 0,2 dá 200,2. Então, minha resposta é a letra B de bola, tá certo? Está na lista que eu passei para vocês. Eu vou mandar esse slide para o Google, tá certo? Porque a gente não está instalado para botar isso lá na coisa por enquanto. Então, gente, muito obrigado pela presença. E essa primeira live na pandemia, né? A gente não tá em sala. Espero que tenham compreendido na medida possível, tá certo? E próxima aula a gente continua, fazer mais algumas questões de superficial e volumétrica, tá certo? Fiquem com Deus. Professor Wellington Aqua, Escola Arém Bibiribe, segundo ano A e segundo ano C. Hoje é 24 de março de 2021. Tá certo? Muito obrigado e na próxima a gente continua ainda no mesmo assunto. Ok? Botem aí o nome no chat, turma. Tranquilo? Obrigado. Tenham um dia maravilhoso. Saúde para a família toda. Certo? Que Deus abençoe a todos nós. Suzane Souza, estamos certo. Botem o nome aí que eu vou ter que... Boa tarde, professor. Tchau. Até lá, pô. Fique com Deus. Bota o nome aí, viu, Adiane? Certo, Douglas. Certo? Antes de sair, bota o nome turma. Se não tiver colocado. Tchau, professor. Pronto, tá, Wander?
Anabete. Até logo, Adiane, fique com Deus. Douglas também, fique com Deus. Luiz Paulo, fique com Deus. Bote o nome Tchau, no chat, professor. na turma.